Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Em seguida, respondendo aos discípulos de João, disse: Ide narrar a João o que vistes e ouvistes, que os cegos veem, que os coxos caminham, que os leprosos estão curados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, que o evangelho é pregado aos pobres. Lucas 7:22. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem, até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 933. Meta do dia: não criar animosidade ante o sucesso do próximo. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a inveja e o ciúme. Jesus, nosso mestre, nosso guia e nosso modelo. Nesse instante, nós queremos agradecer por mais uma semana que se descortina à nossa frente. Queremos agradecer pela semana que passou e queremos rogar, Jesus, auxílio para combater a inveja e o ciúme. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, às 6 horas da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. E amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna para aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Os Filhos do Grande Rei. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Veneranda. Vamos então para o capítulo 16, o segundo juiz. O trabalho do segundo juiz era mais difícil, mais doloroso. A missão do primeiro julgador perdurava até ao instante em que os príncipes eram obrigados a deixar o uniforme envelhecido ou roto. Aí então começava o serviço do segundo. Ele devia mostrar aos filhos ingratos o erro em que se haviam comprometido com toda a franqueza depois de encerrada a oportunidade de serviço e estudo. Os herdeiros do grande rei, todavia, quando foram entregues ao segundo julgador, a fim de receberem a verdade e a luz,
para tornarem aos braços paternos, estavam com os olhos cheios de treva e as mãos tintas de sangue, os pés revestidos de lodo e o coração cercado de espinhos, mormente todos aqueles que haviam fugido ao auxílio do primeiro juízo retificador. Estavam cegos e tontos, não sabiam que rumo escolher. A consciência parecia-lhes uma casa incendiada. Os príncipes tão ricos e tão desventurados agora só sabiam chorar. O segundo juiz revelou-lhes o abismo em que se haviam precipitado. Dedicado e bom como sempre, o poderoso pai veio ver os filhos sofredores. Entretanto, os príncipes não ouviram, nem lhe ouviram a voz pelo estado lastimável em que se achavam. Compadecendo-se dos jovens, o rei sábio e bondoso desculpou-os e, chamando os conselheiros, determinou que os filhos amados voltassem à grande escola, guardados de perto pelos dois juízes, recomeçando o aprendizado da sabedoria e do amor para a redenção. De novo, o velho narrador fez longa pausa para concluir. Desde então, os aprendizes regressam ao educandário utilizando os mesmos uniformes para adquirirem a virtude e a elevação. Espírito veneranda. E aí, meus amigos, quem são esses dois juízes? Importante a gente analisar. Será que é o conhecimento, a tomada de conhecimento diante das coisas, o livre-arbítrio que se destaca diante dessa situação? E a reparação, a reencarnação? Então, nós temos aí diante de nós reflexões importantes a fazer e que todos nós que estamos dentro deste patamar, deste ponto de vista de os príncipes que aqui foram colocados na Terra com o único objetivo de amar, de ser sábios e bondosos. Destruíram a oportunidade e tiveram que recomeçar. E a gente percebe que não estamos tão longe ainda do mal, das guerras, de fazer tantos irmãos sofrerem. Então, meus amigos, nós seremos responsabilizados e vamos retornar com os nossos corpos em grande dor e sofrimento. Para reparar, é preciso. Se assim nós ainda tivermos a chance de aqui, onde nós nos encontramos, continuar. Caso contrário, poderemos ser exilados em mundos mais primitivos do que a Terra.
Então é importante nós revermos nossa prática diante do Evangelho do Cristo, para que a gente possa continuar sempre avante. O Espiritismo, ele vem ao seu tempo trazer luz, abrir as cortinas do tempo, para que tomemos consciência das questões que antes eram escondidas. E muitas vezes, ainda hoje, nós nos deixamos conduzir por doutrinas cegas que não nos levam a lugar nenhum. Nos levam à separação, nos levam a distorções do Evangelho de Jesus. Então, busquemos colocar nossa prática, nossa conduta de acordo com o que o Cristo nos ensinou. E vamos estar dispostos para encarar os dois juízes, que a seu tempo decretarão para cada um de nós as questões a que nós temos que reparar. Graças a Deus, Jesus, nesta manhã de domingo, nós queremos dedicar a nossa prece aos irmãos que se encontram doentes, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que se encontram entubados. Queremos colocar em tuas mãos, Jesus, aqueles que sofrem em suas residências com dores atrozes, outros que se encontram acamados, que esses irmãos possam receber os frutos do amor, da fraternidade. Que os benfeitores amigos possam auxiliar os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, todos aqueles que de maneira direta e indiretamente auxiliam os irmãos doentes, para que recebam as instruções dos benfeitores amigos na condução do melhor tratamento possível aos irmãos doentes. Por fim, Jesus, nós queremos pedir por aqueles irmãos que andam deprimidos, tristes, aqueles irmãos que estão desistindo de viver, que esses irmãos possam sentir as vibrações do amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.